Durante muito tempo, eu achava que dava para você viver de mercado só com uma metodologia validada. Mas conforme o tempo foi passando, eu precisei jogar muito dinheiro no lixo e passar por várias situações dificílimas, chegando a ponto de quase quebrar, até entender que eu preciso de uma mente blindada. No vídeo de hoje, a gente não vai falar de gerenciamento de risco, nem de números e muito menos de estratégia. Você vai entender como blindar a sua mente para operar no mercado. Então, ao começar esse vídeo, eu já estou pressupondo que, número 1, você tem uma estratégia lucrativa, que inclusive é uma coisa que eu ensino, e tem várias e várias lives minhas operando, onde eu faço a live na comunidade, depois disponibilizo aqui, onde você consegue conferir e entender um pouco mais sobre o meu operacional e como eu faço dinheiro no mercado. Além disso, você também pode conferir as aulas e aulas que tem aqui no canal, inclusive uma playlist gratuita ensinando sobre como funciona o SMC e como eu aplico na minha metodologia. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é 100% focado na parte emocional, que eu diria que é a parte mais importante do mercado. Porque ao longo desses anos de mercado e tendo vários alunos aplicando aquilo que eu ensino, eu percebi que muitos deles não conseguiam viver de mercado. E isso não era por falta de metodologia ou de habilidade, era simplesmente por falta de gerenciamento de risco. E uma semana ou um mês difícil fazia eles quebrarem. E eu vou falar isso a partir de exemplos meus mesmos. Então, agora vocês estão vendo a minha tela. E esse aqui é um cronograma, um esquema que eu montei para explicar isso para vocês e tentar deixar o mais visual possível. Primeiro, eu preciso que você entenda o que seriam esses 4 fatores aqui em cima, que seriam os fatores externos, ou seja, tudo aquilo que não está no nosso controle. Ou seja, se a gente vem numa sequência boa ou ruim no mercado, o que não necessariamente está no nosso controle, e se a gente está passando por dias ruins, brigas ou por problemas pessoais, porque a gente sabe que isso acontece. Se você tem esposa, vai ter uma fase que você vai estar brigado com a tua esposa, vai ter um dia que você vai discutir com o teu amigo, com o teu pai, com a tua mãe, que você vai passar por uma perda. Então, existem fatores externos, como os resultados ruins, dias ruins e coisas que nem sempre estão no nosso controle, que acabam atrapalhando e até mesmo interferindo no nosso resultado no mercado. E o nosso objetivo aqui é tentar neutralizar ao máximo tudo isso que vem de fora para que a gente não altere o resultado no mercado. Então, eu preciso que você entenda que o número 1 dessa história são os fatores externos, que são todos esses que eu te falei. E eu vou falar de cada um, explicando para você por que isso altera o teu resultado no mercado. Digamos que você está numa sequência muito boa, e depois eu vou falar o exemplo da sequência ruim, mas digamos que você está numa sequência excelente. Você acertou 4 dias seguidos no mercado, e digamos que você opera numa mesa proprietária. E eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, para que você consiga entender de uma forma visualmente plausível, tá? E esse aqui é um exemplo que eu mesmo vivenciei tem pouco tempo. Eu estava numa mesa de 100 mil dólares da FTMO que eu comprei, eu consegui levar essa mesa até 107 mil dólares. Lembrando que a meta para você aprovar a mesa é chegar em 110 mil, ou seja, eu estava quase aprovando e passando da fase inicial dessa mesa proprietária. Mas acontece que chegou um determinado dia onde eu estava vivendo um turbilhão de coisas na minha vida pessoal e com vários problemas para resolver, que eu simplesmente perdi 5 mil dólares, ultrapassando o limite de prejuízo em um único dia. Ou seja, eu quebrei a minha conta mesmo estando positivo. Eu fechei a conta com 102 mil dólares dentro dela. Por quê? Porque eu quis recuperar o meu prejuízo e fui correndo de prejuízo em prejuízo até perder o meu dinheiro no mercado. E é disso que a gente vai falar. Nesse caso, um fator externo, como um dia ruim, fatores da vida pessoal, infligiram na minha operação, o que me fez reagir de forma negativa. E qual foi a forma negativa que eu fiz? Eu comecei a ter uma percepção de risco defasada e achar que eu precisava ter o resultado de forma instantânea, caso contrário eu não teria minha validação. Qual a validação que eu estava buscando? Lucro, 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 lucro. Porque quando você está ganancioso, quando você está chateado, quando você está puto com o mercado, no que a gente chama de dia de fúria, você não se importa com o risco, você só quer saber do retorno, porque você quer assumir o máximo de risco possível. Você entra numa mentalidade, desculpa a palavra, mas é uma mentalidade suicida, kamikaze, onde você não liga mais para o risco, você só quer saber do retorno e quer ele a qualquer custo. E você começa a criar uma série de narrativas na tua cabeça para justificar essa sequência ruim. Você começa a falar, foda-se, eu já estou nesse mercado há meses, eu já estou tentando ganhar dinheiro há 2 semanas e não consigo, eu já errei várias vezes, eu já isso, eu já aquilo, e você se coloca como centro do mercado. Sendo que o mínimo de ciência sobre o mercado te comprova que existe uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia de importância no mercado, você é de certa forma irrelevante. E você precisa entender que você não é tão importante quanto você pensa. E daí você para de colocar o peso dos seus erros e acertos nas suas costas, e sim simplesmente em você seguir o teu operacional e fazer as coisas bem feitas. E isso não é só olhando para o gráfico ou o gerenciamento, e sim elevando a tua perspectiva de mercado para uma parte externa, que é justamente a parte emocional. Então o que eu estou te propondo é você entender que você tem que se elevar através dessas dificuldades. E como você se eleva? Se mantendo constante, se mantendo linear. Óbvio, você não vai operar feliz.
Você não vai conseguir todo dia acordar sorrindo, saltitando e dando bom dia para todo mundo. É só você se manter linear emocionalmente, entendendo que o mercado responde ao que você faz. E se o mercado responde ao que você faz, e a única coisa que você tem no controle é a sua entrada, seu stop e seu alvo, você vai focar 100% nisso. E é por isso que eu digo que antes mesmo de você aprender sobre essas coisas, você precisa ter um operacional que funcione 100%. Porque o que a maior parte das pessoas quer é começar no mercado, uma semana depois já está operando com alavancagem lá no alto e ganhando dinheiro na semana seguinte. E o que você precisa é, primeiro, ter um operacional que funciona e você valida isso numa conta demo. Depois você começa a ter um gerenciamento que é de fato eficaz, entendendo quanto você vai arriscar por dia, entendendo o seu limite de trade por dia. E depois você vai aprender sobre como construir de fato um alicerce que vai além do mercado. Porque, como eu disse e repito, o mercado é injusto. Ele não liga para quem você é, de onde você é, com o que você fez, qual faculdade que atua. Não importa. O que importa é a tua capacidade de executar com maestria aquilo que você se propôs. E é por isso que eu falo do teste dos 100. Quando você faz o mínimo exercício mental de pensar, puxa vida, se eu aplicar essa estratégia, se eu operar como eu operei hoje durante 100 dias, eu vou ser consistente? Eu vou ter tirado quanto do mercado? Se a resposta for muito dinheiro, ou pelo menos um dinheiro considerável, beleza, você tem uma estratégia validada. Senão você está criando uma expectativa irreal onde não existe nada, você está simplesmente inventando coisa. E só porque o mercado dá dinheiro para algumas pessoas não significa que vai dar para você. Na verdade, o mais provável é que você não consiga mesmo viver de mercado, porque essa é a verdade da maioria. E o problema é que você começa com a expectativa de ficar milionário, mudar a sua vida da noite para o dia, e quando você chega na prática você percebe que só consegue fazer isso assumindo um risco surreal ou operando como se fosse uma aposta. Ou seja, você está fadado a não conseguir ser consistente. E daí você vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos tentando viver de mercado, até cair na real que você não aprendeu nada e você só passou esse tempo jogando todas as suas frustrações, traumas e erros do passado no mercado e tentando fazer com que ele compensasse os teus vazios e erros do passado. E quando você cair na real, talvez seja até tarde demais. E é por isso que tu tem que começar focando numa estratégia validada, porque ela abre caminhos para você construir algo ainda maior através disso. E isso tudo começa em expectativas mais realistas. Ao invés de você colocar uma expectativa alta, de falar, vou pagar meu aluguel no primeiro mês no mercado, ou vai fazer a sua viagem dos sonhos, simplesmente coloca o pé no chão e começa a entender que se fosse fácil, todo mundo já estava fazendo. Viver de trade é sim difícil, mas isso não torna impossível. Porque se fosse impossível, ninguém vivia. Se fosse impossível passar em medicina, ninguém passava. Existe um grupo de pessoas que consegue fazer isso. E fora os malucos que tomam remédio para conseguir operar, existem as pessoas que de fato desenvolveram um controle emocional exacerbado e que conseguem entender como dominar isso. E é por isso que muitas das vezes eu associo um trader a um atleta. Porque a gente vive a alta performance no mercado. A gente vive a necessidade de controlar todo e qualquer milésimo de pensamento e de decisões que um segundo pode mudar tudo. E isso começa justamente numa mentalidade completamente diferente da média, onde a gente consegue ler o mercado de uma forma diferente. Porque a gente que está inserido no mercado sabe muito bem que não necessariamente fazendo a coisa certa eu vou ganhar dinheiro, assim como não necessariamente fazendo a coisa errada eu vou perdê-lo. Então, existe um fator sorte, e é justamente o fator sorte que faz com que a gente precise do gerenciamento de risco. Porque se fosse simplesmente fazer o certo, seria como jogar xadrez. Eu mexo as peças e cedo ou tarde eu sei que eu vou ganhar. Por mais que algum jogo ou outro eu acabe perdendo, mas na maior parte das vezes eu vou ganhar. Mas no mercado não, existe o fator sorte. E é por isso que você tem que ter um operacional validado e ter uma estratégia funcional. Porque se você não tem nenhum dos dois, é impossível que você consiga atingir a consistência. E mais difícil ainda é que você consiga se controlar emocionalmente. Porque sem um operacional minimamente validado, que você confie e que já tenha passado no teste dos 100, que é testar e olhar num horizonte de 100 operações, você nunca vai conseguir viver de mercado. E o que eu quero que você pense todas as vezes em que você fechar um dia no mercado é: se eu passar 100 dias fazendo a mesma coisa que eu fiz hoje, será que eu vou ser consistente? Se a resposta for não, você precisa repensar suas decisões. Por exemplo, hoje eu abri 4 operações. 2 no mercado brasileiro, as duas foram, uma foi positiva, outra foi negativa, mas eu quero falar do mercado de Forex e mercado americano. No Forex, eu perdi $1.500 no euro e eu apostei numa outra operação no mercado americano, apostei, digo, de modo não pejorativo, mas de fato uma aposta. E apostei, eu não digo de forma pejorativa, e sim uma exposição, né? Eu me expus a uma operação vendida no mercado americano e essa operação podia ter dado errado. E isso me faria fechar o dia com mais ou menos $2.000 de prejuízo, o que é geralmente o que eu faço em um dia bom. Ou seja, eu assumi um risco além do normal. Só que hoje eu estava linear, ou seja, eu não estava
emocionado, querendo assumir o máximo de risco possível para eu me sentir feliz, e muito menos depressivo, tentando arriscar o máximo do possível do mercado de forma kamikaze e suicida. Eu estava equilibrado, ou seja, eu entendi que fazia sentido assumir esse risco se eu perdesse dinheiro. Ia estar ainda na lógica ali do cálculo de risco, porque teve um dia que eu lucrei um pouco a mais, e se eu ganhasse, beleza, eu ia conseguir recuperar o meu prejuízo e fechar o dia positivo. A operação foi bem sucedida e eu fechei o dia com lucro, mas mesmo assim podia ter dado errado. E isso começa justamente entendendo que se eu fizer isso por 100 dias, eu vou quebrar. Hoje eu abri uma exceção, só que eu não posso abrir essas exceções. Eu tenho que ser muito rígido com o que eu faço, porque se eu começar a abrir brecha, é aí que entra, né? Não tem aquela máxima, cabeça vazia, oficina do diabo? Então, operacional vazio, cabeça do stop. Operacional frouxo, onde você abre regra e exceção para todo e qualquer tipo de operação, é uma oficina para entrar todo e qualquer tipo de problema, de maldição para tu perder dinheiro. É assim que você tem que ver o mercado. E essa tabela que mostra no eixo das abscissas e das ordenadas, né, mas no eixo vertical o seu humor e no eixo horizontal o tempo, a gente percebe que é comum de todo e qualquer ser humano a gente variar o nosso humor. Vai ter um dia onde você pode ser despedido da tua empresa, vai ter um dia que se você for Uber você vai arranhar o teu carro que é objeto de trabalho, que você vai brigar com uma pessoa, você vai perder um ente querido, isso acontece. É só a vida acontecendo. Não significa que você é o azarado e muito menos que a tua vida tá uma merda. É só a vida acontecendo. Não se iluda com as redes sociais que tentam enfiar goela abaixo a ideia de que existe vida perfeita. Não existe. Existe uma vida equilibrada e de fato estabelecida onde você consegue ter ordem e umas virtudes que te ajudam a equilibrar os pratos. Mas não existe vida perfeita. E é justamente entendendo que não existe vida perfeita que você precisa tentar ao máximo, não estou dizendo que você vai conseguir, mas tentar ao máximo atingir essa linearidade no mercado, que é ter um plano de trade. E esse plano de trade vem justamente da forja. O que é a forja? É você se colocar todo santo dia em uma situação desconfortável que te faça evoluir emocionalmente e até mesmo no mercado. O que eu digo por isso? Bom, a forma que eu encontro para isso é fazendo exercício físico, é treinando, porque eu tô ali estressando a minha musculatura, tô ali suando, pensando em outra coisa, escutando às vezes um podcast, uma música, o que seja, quando eu saio para correr, quando eu saio para caminhar, quando eu passo o meu final de semana com os meus filhos, porque ali eu estou estressando a minha cabeça com outras coisas e fazendo com que o meu cérebro explore novas áreas, para que eu pare de ficar 100% centrado no mercado. Porque o mercado é um buraco infinito. Se você pensar muito nele, ele vai... Não tem aquela frase Nietzsche, né? Que quanto mais você olha para o abismo, mais ele te olha. O mercado é a mesma coisa. Não adianta você passar muito tempo na frente do mercado. Eu tenho uma rotina onde eu passo 1 a 2 horas na frente do mercado e acabou o meu dia de trade. Eu vou fazer outras coisas, como gravar esse vídeo aqui agora. Então, você precisa ter uma rotina que estabelece o momento em que o mercado vai ocupar o teu tempo, o momento em que você não está nem se importando com isso e como você vai lidar emocionalmente com isso. E a forma correta, né? A utopia, que obviamente você não vai conseguir, eu te expliquei que nem mesmo eu consegui fazer isso hoje, mas a utopia é você ter uma linearidade emocional. Ou seja, você brigou com a tua esposa, você vai operar do mesmo jeito. Você está passando por uma crise financeira, você vai operar do mesmo jeito. Você está fazendo muito dinheiro no mercado e na tua carreira profissional, você vai operar do mesmo jeito. Por quê? Lembra da regra dos 100. A regra dos 100 é, caso eu repita o que fiz hoje durante os próximos 100 dias, serei eu consistente? Se a resposta for sim, excelente, maravilhoso, parabéns, você já é consistente. Mas se a resposta for não, significa que tem muita coisa a ser alterada. E é por isso que existe uma hierarquia, eu já falei para vocês. No primeiro lugar vem a estratégia, o teu operacional que precisa ser lucrativo. Não adianta você sair se alavancando, comprando conta de mesa proprietária, fazendo um monte de merda e operando de um jeito completamente exacerbado se você não tiver um operacional validado. Depois disso, um gerenciamento de risco ótimo, que se posto em prática funciona. Não adianta também tu ficar com o gerenciamento de risco da teoria. Ah, eu vou operar com risco retorno 5-1, eu vou fazer... Não adianta. Você tem que ter um gerenciamento de risco real, do mundo real. Por exemplo, o meu hoje, eu assumi que eu fiz merda, eu assumi que eu operei mais do que eu deveria, mas isso está dentro do meu gerenciamento, eu sei que eu não vou quebrar se eu fizer isso. Eu sei que a minha conta da mesa proprietária, como eu mostrei para vocês, né, que aquela ali que saiu de 100 foi para 107 e depois eu quebrei, aquilo ali foi justamente por não ter entendido isso. Eu estava num dia de humor exacerbado e acabei tomando decisões erradas. Essa mesa que eu estou operando agora, inclusive, eu estou em 106.400, ou seja, é bem provável que eu consiga provar, mas isso não pode me iludir achando que a sequência boa de resultados vai se perpetuar. Posso passar por uma semana negativa e devolver $3.000 para o mercado. Isso acontece.
Isso é completamente comum. E não adianta eu achar que eu sou especial e não vou passar por isso, ou que eu sou especial e vou conseguir só lucrar. Isso não existe. Você está superestimando a sua capacidade. É a mesma forma das pessoas que falam assim, eu mereço mais da minha vida, eu mereço uma pessoa que me trate melhor. Será que tu merece mesmo? Será que tu só não tá cheio de orgulho, de ego, de vaidade e não consegue nem olhar pro teu próprio umbigo e perceber que você só faz merda, que você é uma pessoa perdida, vagabunda, inútil? E eu tô falando isso porque todos nós somos em certa escala. E não adianta tu achar que o mercado merece te dar dinheiro, você merece ganhar dinheiro no mercado. Você não merece, você está operando do jeito errado. E o mercado não liga para merecimento, ele só liga para a forma que você trata o preço e as 3 coisas que você controla: entrada, stop e alvo. E nesse vídeo eu te expliquei exatamente como você pode forjar uma mentalidade de sucesso para ganhar dinheiro no mercado. E no primeiro link aqui da descrição eu tenho um guia completamente prático, seguro e validado que te mostra como atingir os seus primeiros R$1.000 de lucro através do mercado financeiro. E se você não gostar, você pode até pedir o reembolso em 7 dias de garantia incondicional. E isso custa apenas 12 vezes de R$19,90. Se você quiser entender um pouco mais, é só clicar no primeiro link aqui da descrição que a gente explica melhor. E se você não quiser entrar, ou enfim, o que seja, eu te sugiro se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e o teu comentário, bota até o fim, Vini, se você curtiu esse vídeo, se você gostou dessa dinâmica um pouco mais diferente, um pouco mais irreverente sobre o mercado e como eu lido com o meu emocional e como eu consegui esclarecer isso aqui pra vocês. Não deixe de se inscrever, deixar o teu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!